Nossa, mas eu tô muito cansada. Ó, a luz já foi embora. É, gente, vocês esperavam que a rotina do escritor ia ser glamurosa? Não. Vamos começar esse vlog organizando esse escritório. Agora sim, com o meu escritório limpinho e um cafezinho feito, a gente vai começar esse vlog. Porque se tem algo que eu preciso fazer todo início de semana, todo início aí de semana de trabalho de escrita, é deixar o meu escritório super limpinho, super cheirosinho, arrumadinho, pra eu me sentir mais inspirada. Eu não sei se é porque agora eu tenho o escritório dos meus sonhos, né, que eu pintei a parede, organizei os móveis como eu queria, comprei tapetes, mas eu preciso manter ele organizadinho, é tipo uma das minhas regras de rotina de escrita, e eu venho fazendo isso todas as semanas aí, já há quase um ano. E essa semana especificamente eu quero estar muito inspirada porque eu tenho alguns desafios a propor para mim mesma e para vocês durante esse vlog. Como vocês puderam ver no vlog anterior, se você ainda não assistiu, vai assistir, mas eu tive uma semana muito boa de escrita, eu consegui escrever os 5 dias e a gente atingiu aí 10.000 palavras trabalhadas naquela semana. Mas caso você nem tenha assistido o vídeo nem me conheça, oi, prazer, meu nome é Bianca Jung, eu sou uma escritora de fantasia com 2 livros já publicados, o Veneno na Montanha e o Chamado do Abismo, e neste momento eu tô escrevendo o meu 3º livro, que a gente chama de Projeto nas Alturas aqui nesse canal, e é exatamente sobre esse projeto que eu tô falando nos meus vlogs, porque neste momento a gente tá na 2ª versão, o que significa que eu estou reescrevendo ele inteiro. E além de eu ter conseguido trabalhar aí 10.000 palavras na semana anterior, a gente bateu o número de 28.667 palavras reescritas nessa versão 2. O que me deixa muito animada, porque estamos evoluindo aí, já estamos quase em 30.000, e isso me deixa assim, gente, muito esperançosa de que a gente vai conseguir terminar essa versão 2 até o final de fevereiro. Mas eu não vou também ficar colocando aí muito peso sobre as minhas costas a longo prazo, porque terminar uma 2ª versão requer muito mais do que também foco e dedicação. Criatividade é uma coisa que às vezes você tem num dia, outro dia você não vai ter tanto, porque você vai estar com algum outro problema, você vai estar cansado, coisas vão acontecer, nada do que a gente planeja aí na nossa rotina de escrita sai exatamente como a gente quer. Às vezes sai melhor, às vezes sai pior, às vezes sai igual ao que a gente planejava, mas ainda assim é raro a gente conseguir prever. Então, já que eu tenho essa grande meta que é finalizar essa 2ª versão até o final de fevereiro, mas ao mesmo tempo eu não quero colocar essa grande pressão que pode estragar toda a experiência que tá sendo, inclusive, maravilhosa de fazer essa 2ª versão, eu decidi quebrar essa meta em semanas, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente lidar, até porque uma semana vai ser melhor, outra pior, a semana passada foi maravilhosa, mas eu não quero me iludir. Então, os 3 desafios que iremos seguir essa semana, que você vai acompanhar, serão: desafio número 1, escrever todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu preciso escrever todos os dias, não importa a quantidade de palavras. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio número 2, que é conseguir bater 38.000 palavras no arquivo final até o final dessa semana. O que significa que, como a gente está em 28.667 palavras, eu preciso escrever menos do que 10.000 palavras essa semana. Gente, eu consegui isso semana passada. Eu tenho fé que eu vou conseguir essa semana também. Então, esse é o 2º desafio. 38.000 palavras no arquivo final. E para fechar, o 3º desafio é que eu preciso gravar todos os dias dessa semana aqui pro vlog. No último vlog, vocês comentaram o quanto foi divertido, foi inspirador estar comigo nessa semana e, inclusive, fez vocês se sentirem ainda mais próximos de mim, o que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu sempre acho que vocês não vão estar muito interessados no conteúdo, né, desses vlogs mais falados, onde eu falo dia a dia do meu processo e evolução do livro, mas aparentemente vocês gostam de estar na minha companhia, mesmo vocês sendo escritores ou apenas leitores, vocês gostam de estar aqui me ouvindo falar, então muito obrigada, e pode deixar que eu vou continuar gravando essa semana pra vocês. Então, dados os 3 desafios, eu acho que precisamos começar, né, porque já são 3:30 da tarde, hoje estamos começando mais tarde a nossa rotina, mas isso não vai nos impedir de pegar firme e reescrever
o capítulo 11, que é o foco de hoje. Oi, gente, trago atualizações. Agora são 8h03 da noite e eu escrevi 1.292 palavras. Confesso que hoje o meu momento de escrita aqui começou mais tarde. Eu acho que eu fui de fato começar a escrever era umas 5 da tarde, porque da hora que eu falei com vocês até a hora que eu comecei a escrever, eu percebi que o capítulo que eu ia revisar hoje, que era um capítulo, é o capítulo 12 na verdade, é um capítulo que em teoria ele vai continuar igual. Eu não tive que criar uma nova cena. Porém, a forma como ele estava escrito e alguns acontecimentos dentro dele não faziam mais sentido porque eu fiz algumas mudanças, né? E aí, percebendo isso, eu vi que eu teria que replanejar mesmo assim. Mesmo não mudando a cena, eu teria que replanejar a cena. A cena muda, na verdade. Essa é a verdadeira, a real sobre esse capítulo. Eu parei pra fazer isso e eu perdi algum tempo, mas eu tô muito animada com essa cena, porque é uma cena, né, de ação e tudo mais, que eu falei que tem muitos personagens também, mas ainda assim é uma cena muito divertida e que ele traz umas coisas diferentes, tipo uma tecnologia diferente que eu crio. Enfim, isso aí me deu um pouco de problema que eu tive que parar pra pensar isso desde a primeira versão, e aí agora eu complementei na segunda, mas por isso eu perdi um pouco de tempo. Estou em 1.292 palavras, o que significa aí que falta bastante pra gente chegar a 2.500. Falta o quê? Umas 1.200 palavras? Umas 1.200, porque 1.292 é 1.300. Mas eu não estou cansada, então eu acho que eu vou continuar escrevendo até bater 1.500 palavras, e aí sim eu paro o dia de hoje e volto amanhã. Mas sabe, uma coisa que eu fico pensando às vezes, que eu me pego pensando, é que a gente bateu 28.667 palavras, acho que era isso, né? E que se eu conseguir chegar nessa semana até 38 mil e fazer isso na próxima semana também, né, manter uma média aí parecida, a gente fecharia esse mês com 51 mil palavras. Eu sei, eu estou tentando não ficar colocando já metas a longo prazo, mas pensar que em um mês, basicamente, a gente vai sair de, acho que era 15 mil palavras que eu tinha escrito, né, que eu tinha revisado em dezembro, até dezembro no caso, e perceber que a gente vai fechar janeiro com 50 mil, cara, isso é incrível. Eu acho que 50 mil é a metade da V2. Eu acho, sinceramente, que essa V2, ela vai aumentar muito de tamanho. A gente terminou ela com 69 mil palavras na V1, mas foi uma V1 muito crua, tá? Eu tive alguns problemas com essa V1, porque eu sabia já muito bem quais eram os plot points principais. Eu falei sobre isso em vários vlogs, se você não assistiu eles, vai assistir pra você acompanhar toda essa jornada. Mas eu expliquei isso, eu já tinha muito claro quais eram os plot points principais da história, então eu tive um pouco de medo de deixar minha liberdade muito solta, porque eu sou uma autora de calhamaços, eu escrevo 150 mil palavras para cada livro, né? O Veneno na Montanha Chamado Abismo estão aí para representar isso, e eu não podia fazer isso com esse novo livro, porque é para ele ficar bem menor do que ele, né? Só que, enfim, isso me travou muito, porque ao mesmo tempo que eu consegui fechar certinho os acontecimentos principais, eu não me dei a liberdade de pensar nesses capítulos barra cenas que iriam, né, preencher. Então, por isso, eu acho que o livro vai aumentar de 69 mil para ao menos 100 mil palavras nessa V2, porque eu tô trabalhando bastante para ela ficar bem perfeitinha, e aí depois, claro, a gente pode cortar, né, o que tiver que cortar, até porque sempre dá para cortar coisas, tá? Outra coisa aí para vocês aprenderem, é que nem tudo o que a gente escreve talvez realmente vale a pena estar ali. Às vezes vai ter muita palavra que dá para limpar do texto, algumas explicações a mais que a gente acha que deve explicar e na real não precisa. Então, enfim, eu acho que a gente consegue diminuir de 100 mil para 80 mil, talvez. Não sei, isso aí é um problema para Bianca e para minha gente resolverem no futuro.
dia / boa tarde, porque já são 1h34 da tarde e estou começando a conversar com vocês agora, após finalizar o restinho do capítulo 12 que eu não consegui terminar ontem. Mesmo chegando aí a quase 2.500 palavras, a reescrita do capítulo de ontem foi muito maior do que eu esperava. Como eu disse, eu tive que mudar muitas coisas dentro do capítulo que me deram bastante trabalho. Então eu decidi que eu iria finalizar hoje esse finalzinho do capítulo e foi o que eu fiz agora. Coloquei 340 palavras nesse pequeno sprint que eu fiz para finalizar o capítulo. E o que eu vou fazer agora é revisar esse capítulo do zero, porque como eu escrevi muita coisa do zero, eu preciso revisar também. Mas eu também fiz outra coisa, gente. Eu acabei de mandar mensagem para a minha família, para os meus amigos mais próximos, falando que eu estou com saudades, dando uma atualização, né, de como eu estou nesse momento, relembrando eles que eu estou escrevendo, né, a segunda versão do Projeto nas Alturas e que é um momento que eu estou super focada até final de fevereiro e perguntando como eles estavam, dizendo que amo eles. Por que eu fiz isso? Porque eu estou vivendo em um cárcere privado, que eu mesma me coloquei, tá? O ano inteiro de 2025, enquanto eu tava escrevendo a primeira versão do Projeto nas Alturas, foi uma etapa muito exaustiva e muito estressante, mas que eu me dei essa liberdade, né? Eu tive essa consciência de que eu precisava também ter momentos de lazer, que eu precisava viajar quando tivesse que viajar, sair com os meus amigos, sem me cobrar, porque o processo de escrever um avião é bem desgastante. Porém, existem certos momentos, quando você está escrevendo um livro, que você sabe que você precisa ser um pouquinho tóxico. Que são momentos como esse, onde que você ou precisa terminar uma V1 porque você não consegue terminar ela, ou então, no meu caso, que você quer muito finalizar logo a V2 para conseguir enviar para o seu agente, para sua editora. Vão existir momentos do seu livro que você vai precisar fazer isso. E eu já passei várias vezes por isso na escrita de O Veneno na Montanha e de O Chamado Abismo. E é muito engraçado para quem é escritor e para quem convive com o escritor. Vão ter momentos onde esse escritor ele vai entrar numa caverna, onde ele não vai conseguir sair dela e você vai saber apenas algumas coisas sobre essa pessoa. Se você for casado com ela, você vai saber mais, né? Mas se você não morar com ela, você só vai receber uma mensagem a cada uma vez na semana falando: olha, estou vivo, tá? Estou em tal parte do livro, te amo, volto em breve. Mas isso não quer dizer que você, escritor, não ame essas pessoas. É o que eu faço. Eu mando mensagem para essas pessoas e aviso: ó, tô bem, tá? Mas estou nessa parte do livro. Esse tema, inclusive, é uma coisa que me pega bastante, me deixa bastante pensativa, tá? Não sei se eu sou a única que sente ou passa por isso, eu acho que não, tá? Porque eu já conversei com outros amigos, eles também são assim, imagino que muitos outros escritores pelo mundo passam por isso, mas como escrever livros, quando você é escritor, isso não é apenas a sua profissão, mas é quem você é o que faz você viver. Ao mesmo tempo, precisa existir uma linha muito específica e delimitada para você lembrar que isso é um trabalho e que você precisa agir tal qual. Você precisa lembrar que você tem um horário de expediente, que você precisa sentar na cadeira, você precisa escrever, que ao mesmo tempo você também precisa parar de escrever em certos momentos e curtir, viajar, descansar e estar com a família, com amigos. Ao mesmo tempo, tudo isso são linhas que você cria para estabelecer esses limites, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Porque escrever, ser escritor, ele faz muito mais parte de quem você é genuinamente. Então, eu me percebo analisando o meu ano pelos livros que eu escrevo. Gente, isso é bizarro. 2024 para mim é marcado como o ano em que eu terminei O Chamado do Abismo. 2022 é o ano em que eu terminei O Veneno na Montanha. 2023 é o ano que eu passei escrevendo O Chamado do Abismo. 2025 foi o ano que eu passei escrevendo O Projeto nas Alturas. É muito doido como isso é o que define épocas da nossa vida. No momento em que você se torna escritor e que você abraça isso. Não é mais... Claro, óbvio, 2025 foi o ano que eu casei. 2023 foi o ano que eu me mudei para essa casa que hoje eu divido com meu esposo. 2025 foi o ano que eu viajei para Orlando com a minha amiga Laís Napoli. Existem sim essas épocas, esses momentos específicos que ficam marcados, né? Mas ainda assim, você define muito eles claramente através dos livros que você escreve. Então, quem sabe 2026 seja o ano que vai ficar marcado como o ano em que eu vou lançar o Projeto nas Alturas, ou ao menos finalizar, não sei. Mas como isso é doido, como a gente é maluco, como que
pode, sabe, isso ficar tão marcado na nossa vida? Talvez eu tenha que falar mais sobre isso com minha psicóloga. Veremos. Mas até lá, eu cheguei a essa conclusão. E eu não sei o quanto disso pode ser algo que vai me deixar feliz ou triste no fim da minha vida. Neste momento, me deixa feliz, porque eu não consigo pensar em fazer outra coisa. Meu Deus, não mente. Acabei o capítulo 12. Galera, não esperava por isso. Não esperava por isso. Mas eu tenho um grande problema com cenas de ação. Eu levo muito tempo pra terminar de trabalhar elas. Eu sou muito lenta porque eu gosto de pensar exatamente na movimentação. Eu não tenho tanta facilidade assim também em conseguir escrever já numa V1. Essa cena muito bem, sabe, visualizada. Então, ontem eu consegui, né, fechar esse capítulo com 2.489. E aí hoje eu tive que incrementar ela. E aí depois que eu incrementei ela, né, quando eu falei com vocês da última vez, eu disse que eu iria começar a revisar. E aí na revisão eu percebi que eu tava sentindo muito rápido algumas descrições dessa cena. E assim, se tem uma coisa que eu odeio, é cena de ação que é rápida. Ela tem que ter ali, né, um degustar da cena, um visualizar, é uma parte muito importante pra mim dos meus livros de fantasia. Eu gosto dessa parte, assim, cheia de aventura. Então, eu incrementei com mais palavras e ainda revisei, apaguei, reescrevi, né? E no fim eu fechei esse capítulo com 2.960 palavras. Agora são 6h55 da noite. Mas o lado bom, se eu posso dar aqui uma notícia boa, é que finalmente, então, fechamos aí o arquivo final com 31.627 palavras. Porém, isso me apavora, porque eu tenho uma meta de fechar a semana com 38.000 palavras. 38.000 menos 31.627 são 6.313. Não, 6.373. Se dividir por 4, que seria hoje mais até sexta-feira, fica de boa. Fica 1.593. Mas, se eu não conseguir escrever mais nada hoje, eu vou dividir por 3. Aí o negócio dificulta. Porque aí aumenta para 2.124 palavras que eu tenho que escrever. Mas tudo bem, tudo bem. Eu espero que os próximos capítulos não sejam tão caóticos quanto foi esse capítulo 12. Tá tudo bem. Nossa, mas eu tô muito cansada. Ó, a luz já foi embora, passei meu dia todo aqui nesse escritório. A sorte é que eu amo o que eu faço. Oi, gente, hoje, quarta-feira, agora são 3h58 da tarde e eu terminei de reescrever / revisar a primeira cena do capítulo 13. Ela vai ser dividida em 2 cenas, né? Mas o que eu queria falar pra vocês é que ontem foi um dia intenso, porque ontem eu basicamente revisei, né, eu compartilhei com vocês um capítulo que tinha muita ação e ele me deixou assim, exausto. Então, ontem eu revisei 2.960 palavras apenas daquele capítulo e ainda escrevi 1.274 palavras a mais ontem. Eu assim, meu Deus, não consigo nem explicar o quanto meu cérebro está derretidinho. Mas hoje voltamos então à labuta aqui, né, de trabalhar. E por enquanto eu reescrevi então aí 934 palavras, que era a primeira cena. E hoje eu ainda preciso escrever 1.812 palavras se eu quiser chegar às 38.000 no final dessa semana. Vocês não queriam conhecer a rotina de um escritor? É, gente, vocês esperavam que a rotina do escritor ia ser glamurosa? Não. Quem sabe um dia, quando eu estiver de frente para o lago que vai ter na frente da minha futura casa, daqui uns 15 anos, 20. Esse lago maravilhoso, que eu vou escrever numa mesa de carvalho, com uma poltrona hiper confortável. Lá no fundo, uma montanha, uma floresta ao redor. Aí sim, vocês vão ver a rotina de uma autora glamurosa. Mas até lá, essa é a rotina que vocês vão acompanhar dia após dia. Eu não tenho que reclamar. Já falei pra vocês, eu não tenho que reclamar. Eu tenho muita sorte, muita gratidão por poder fazer isso. Eu já tomei 3 xícaras de café hoje. 3. Deu. Eu não posso mais tomar. Quem diria, né? Quem diria que eu ficaria cansada?
Mas hoje é um dia que especificamente eu não posso perder tempo, porque às 5 da tarde eu vou fazer minhas unhas e pra isso eu vou precisar sair de casa, e aí todo o processo de fazer a unha leva de 1h30, 2 horas. E aí, quando eu voltar pra casa, já vai ser 7 da noite, por aí, mais ou menos. E aí eu não sei se eu vou ter energia pra continuar escrevendo mais. Por isso, eu não posso perder tempo. Porque nos últimos dias dessa semana, eu fui escrevendo até as 8 da noite, 9 da noite. Foi o que aconteceu ontem. Eu também fiquei até muito tarde escrevendo, porque eu queria finalizar o capítulo 13 e eu consegui. Obrigada, obrigada, obrigada. O capítulo 13 ficou com umas 2.100 e poucas palavras, mas foi muito bom, porque eu só tinha a primeira cena pronta e eu tinha que desenvolver a segunda cena e ainda revisar ela. E eu consegui. E foi um capítulo que não existia, tá? Eu tive que criar do zero. Mas no fim deu tudo certo. Consegui entregar o capítulo 13, inclusive enviei ontem para as minhas 2 betas mais 5 capítulos para elas já betarem. Estou ansiosa pelo feedback delas, seja positivo ou negativo, né? Pra me dar um norte aí de como que tá indo o negócio. E chegamos ao marco de 33.778 mil palavras na segunda versão do Projeto nas Alturas. Um dos meus desafios dessa semana é chegar a 38 mil palavras. E faltam 4.222 palavras, que divididas entre quinta e sexta-feira dá 2.111 palavras. Eu tô bem preocupada de que eu não vou conseguir bater esse desafio. Esse é um desafio que está me preocupando. Mas hoje, quinta-feira, estamos já gravando vlog pra você e vamos escrever. Então, por enquanto, os outros desafios estão todos correndo no seu curso natural de serem um sucesso. Mas vamos ver se eu vou conseguir bater 38 mil palavras, né? Eu quero muito. Eu quero tanto. Mas bora lá. Bora escrever que hoje não temos tempo a perder. Oi, bom dia! Olhem as minhas unhas. Gostaram? Provada? Essa é a unha aí dos próximos 15 dias que eu fui fazer ontem. Uma coisa mais básica, né? Mas o que eu queria falar pra vocês é que ontem eu não gravei justamente porque eu entrei no modo turbo de escrita, tanto antes de ir fazer minhas unhas, quanto depois, quando eu voltei. Eu voltei, era umas 6h30 da noite, né? E basicamente eu entrei no modo turbo pra continuar escrevendo. E sim, conseguimos bater ontem a meta de 2.116 palavras. 5 palavras a mais do que a meta, né? Mas a gente conseguiu fechamos basicamente o capítulo 14. Eu vou dar uma relida nele agora só pra ter certeza realmente que tá tudo como eu quero ali, as palavras. Eu acho que o final, especificamente, é um pouco direto demais, mas ainda assim, batemos a meta. Além disso, batemos um desafio, que era o quê? Gravar todos os dias pro vlog. Hoje, então, é sexta-feira, último dia da semana, 5º dia de vlog e 5º dia que eu tô gravando aqui pra vocês. Então, sim, vencemos um desafio dos 3. E eu tô muito feliz que a gente chegou em 35.894 palavras da segunda versão. E uma coisa que é diferente dessa vez é que eu sei que essas 35 mil palavras são capítulos e palavras que eu estou satisfeita, feliz e orgulhosa. Uma coisa que é muito diferente é quando você fala na primeira versão, né? Pelo menos pra mim. Que normalmente as primeiras versões que eu trabalho, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir só rapidamente, são primeiras versões mais cruas, que eu sei que eu vou ter um trabalho aí pra melhorar tanto estruturalmente a história, quanto também a escrita mesmo. Então, saber que eu tenho aí 35 mil, quase 36 mil palavras, que eu estou assim, satisfeita e que essa é a história que eu estou contando e tá tudo sendo amarradinho, tudo sendo preenchido, cara, é uma sensação muito boa. E outra sensação muito boa é lembrar que dia 19 desse mês, hoje é dia 23, então alguns dias atrás, a gente comemorou aí 1 ano de canal, 1 ano que eu estou publicando semanalmente ou quase que semanalmente aqui pra vocês. E, gente,
Caramba, quanta coisa aconteceu nesse 1 ano de canal. Para começar, aqui 1 ano atrás, eu estava na primeira versão, no início da primeira versão. Eu acho que eu tinha 15 mil palavras escritas da primeira versão nessa época. E agora, aí, 1 ano depois, eu estou com 35 mil palavras, né? Tipo, basicamente o dobro de palavras já reescritas da segunda versão. E num ritmo muito mais rápido. Então vamos lá pegar um cafezinho e vamos começar a nossa rotina de escrita, a última da semana. Eu simplesmente esqueci de gravar o meu momento de escrita agora, porque eu queria muito revisar o final do capítulo 14 pra, né, colocar ele pra frente e começar o capítulo 15 hoje e tudo que eu tinha que fazer. Mas no fim, eu acabei inserindo mais 460 palavras naquele capítulo. Eu tava sentindo que o final tava meio direto e eu acho que eu consegui melhorar aquele final com mais descrição, mudando alguns diálogos e tudo mais, e agora eu tô 100% satisfeita. Mas agora são 4h17 e eu não gravei nada desse momento, mas eu queria avisar pra vocês que estamos agora com 36.453 palavras, o que significa que eu preciso escrever mais 1.500 por aí para bater 38 mil até o final do dia. Não sei se eu vou conseguir, mas tentaremos. Agora o que eu vou fazer é terminar essa água aqui, fazer um café, dar uma respiradinha e tentar planejar os próximos 3 capítulos.